Na verdade, a Capitania Geral da Guatemala se tornou independente da coroa espanhola em 1821 e esteve ligada até 1839 às Províncias Unidas da América Central. A partir daí, houve uma desintegração, aquilo que o Simão Bolívar chamava de as forças centrífugas que se impõem às centrípedas. E o grande Bolívar já preconizava toda esta balcanização que ia ocorrer na América Latina, principalmente na América Central e, obviamente, na América do Sul. A partir de então, a Guatemala é governada por uma série de ditadores até a Revolução de Outubro de 1944. O que é a Revolução de Outubro de 1944? É uma junta de governo que derruba todos esses ditadores liberais e conservadores que colocaram a Guatemala na rota de um sistema primário exportador para abastecer a Europa. E esses jovens revolucionários acadêmicos, militares, que fazem a Revolução de Outubro, eles vão buscar criar na Guatemala um capitalismo de cunho nacional. A gente poderia definir a Revolução de Outubro como uma revolução democrático-burguesa, nacionalista e anti-imperialista, que lutava para tirar a Guatemala da dependência em relação aos Estados Unidos. Tanto é que logo em seguida, 1945, a Guatemala chama uma Assembleia Nacional Constituinte e faz uma Constituição muito avançada para a época, que vai permitir a organização social, principalmente dos indígenas, que são a maioria da população, 75%, vai permitir a autonomia da Universidade Nacional. Isto quer dizer uma universidade que esteja voltada para os interesses nacionais da Guatemala, vai profissionalizar as Forças Armadas e vai eleger o seu primeiro presidente, que é um professor de filosofia. Vejam vocês, um professor de filosofia substitui os oligarcas. E este professor de filosofia se chama Juan José Arévalo, que vai governar a Guatemala de 1945 até 1951. E Arévalo, entre outras coisas, vai dar o voto ao analfabeto, à mulher, vai criar a livre organização de partidos políticos, autonomia municipal. Isso é muito importante porque os indígenas atuavam nos municípios, representação das minorias eleitorais e a liberdade de imprensa. Isso significa que ele vai defender um capitalismo onde a liberdade possa existir, porque até então não existia nenhum tipo de liberdade. Bom, Juan Arévalo vai governar até 1951 e ele vai ser substituído por Jacobo Arbenz Guzmán. Aí sim, ele vai fazer com que a Revolução de Outubro se aprofunde. E para aprofundar a Revolução de Outubro, é fundamental que se faça a reforma agrária. E fazer a reforma agrária significava tirar terras da oligarquia, e é bom lembrar que 2% da oligarquia latifundiária guatemalteca era dona de 70% das terras da Guatemala. Vai tirar terras da Igreja Católica, que desde a conquista até aquela data havia acumulado também muitas terras, e vai mexer principalmente nas terras da United Fruit Company, que é uma multinacional estadunidense, cujos principais donos são Richard Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência, e um rico empresário de Chicago. Significa o quê? Para modernizar o capitalismo na Guatemala, era preciso enfrentar o imperialismo. E a Guatemala, considerada um país pequeno, atrasado, como quintal dos Estados Unidos, vai sim surgir contra este gigante, que são os Estados Unidos. E, obviamente, o resultado será a queda de Arbenz em junho de 1954. E o que significa para a América Latina essa derrota? Esta derrota para a América Latina foi uma derrota de todos. É bom lembrar
que toda essa discussão sobre a crise na Guatemala, que não é uma crise, é uma saída da Guatemala para um capitalismo moderno, era discutida na Organização das Nações Unidas. Só que na ONU, a então União Soviética defendia a Guatemala. E o que fizeram os Estados Unidos? Tiraram a discussão da ONU e passaram para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, porque ali os Estados Unidos tinham plena hegemonia. E na grande reunião de Caracas de março de 1954, a Guatemala se viu praticamente só diante dos Estados Unidos e dos seus sequazes, os seus acompanhantes. E quando a Guatemala sentiu que ia receber o golpe mortal da OEA, Guillermo Torriello, que era o ministro das Relações Exteriores, junto com Miguel Ángel Asturias, o Prêmio Nobel de Literatura, preparou um discurso na OEA e fez um longo discurso atacando duramente o imperialismo estadunidense. Tão duro foi o discurso que durante o momento em que ele fazia a defesa da Guatemala, o representante dos Estados Unidos na OEA abandonou o recinto. E claro, com exceção da Guatemala, que votou a seu favor, apenas a Argentina e o México também estiveram com a Guatemala. É bom lembrar que o Brasil, de Getúlio Vargas, votou com o imperialismo estadunidense. O que aconteceu? A partir de março de 1954, a OEA deu a chancela para que o governo de Jacobo Arbenz Guzmán fosse derrotado. E aí então a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, preparando um exército em Honduras, com o exército guatemalteco que traiu o Arbenz, fez a invasão. E acabou com a grande Revolução de Outubro, que significava um desenvolvimento independente para a Guatemala. O que teria acontecido se esta revolução tivesse sido vitoriosa? Possivelmente todo o panorama da América Latina teria sido diferente. E é bem possível que, se a Guatemala de Arbenz não cai, o Brasil de Goulart também não teria caído. Veja que influência teria tido a Guatemala em toda a América Latina. De qualquer maneira, a Guatemala influiu também na juventude daquela época, inclusive com relação à Revolução Cubana, uma vez que o próprio Che Guevara estava na Guatemala. Exatamente. Tanto que em 1961, quando Jacobo Arbenz Guzmán acompanha um ato em Havana, Fidel Castro faz um longo discurso e homenageia Jacobo Arbenz Guzmán. E diz para o público: aprendemos com a Guatemala a não cometer os mesmos erros. E aqui nós vencemos o imperialismo, coisa que não aconteceu na Guatemala. Por que os erros da Guatemala ajudaram a Cuba? Porque na Guatemala estava um jovem argentino chamado Ernesto Guevara de la Serna, que passou para os jovens cubanos tudo o que não se deveria ser feito e que foi feito na Guatemala. Portanto, com os erros de uns, outros aprendem. E eu diria, a derrota da Guatemala está diretamente ligada à vitória cubana. E hoje a Guatemala, o que a gente pode dizer de todo esse processo revolucionário? Ficou alguma coisa desse processo? Bom, com a queda do Arbenz em junho de 1954, patrocinado pela CIA, pelo Departamento de Estado, pela United Fruit Company, se instaura na Guatemala aquilo que se conhece como ditadura de segurança nacional. Se antes nós tínhamos ditaduras de oligarcas conservadores e liberais, agora passamos a ter ditaduras de segurança nacional, que serão muito piores, porque elas vão usar o Estado, com o apoio direto dos Estados Unidos, para eliminar todas as etnias, principalmente as indígenas, que se opõem à dominação imperialista e que querem uma organização autônoma. E aí nós vamos ter na Guatemala uma hecatombe, um morticínio, um genocídio. De 1954 a 1996, são assassinados na Guatemala pelos governos de segurança nacional, com o apoio direto do Pentágono, apoiados diretamente pela Casa Branca,
com uma política externa dos Estados Unidos que vota a favor da Guatemala. Vamos ter 220 mil pessoas assassinadas e mais 50 mil que têm que fugir para o sul do México e para os outros países centro-americanos. Há um verdadeiro morticínio em toda a Guatemala. Qual é a lição que se tira disso? Bom, os indígenas hoje na Guatemala, machucados, ainda com a alma destroçada, porque muitos deles ainda estão escavando a terra para encontrar os seus mortos e dar para eles um enterro digno. Estão tentando se reorganizar depois desta ditadura de segurança nacional, depois desta ditadura oligárquica e buscando a autonomia indígena, que significa viver a sua cosmovisão, viver a sua maneira de encarar o mundo, viver a sua maneira de tratar a Pachamama não como um produto a ser vendido, mas como um produto com o qual você tem uma relação de amor, que te sustenta e que tu trata a terra como a tua libertação e não algo que tem que ser tomado pela United Fruit Company para produzir banana e exportar para fora. Então é um trabalho longo, doloroso, que as pessoas fazem tendo atrás de si milhares de mortos. Mas, eu diria, é o ressurgir de uma nova Guatemala, onde as etnias indígenas são a grande maioria.